Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu venho falar aqui sobre o empréstimo para pequenas e microempresas. Muitas pessoas têm me perguntado, então eu vou falar para você e explicar para você sobre isso. Foi aprovado o projeto de lei que libera linha de crédito, ou seja, empréstimo para você que é pequeno empresário, para você que é microempresário, tá? E eu vou explicar como funciona toda a situação e vou explicar alguns vetos dados ali pelo presidente da República, lamentavelmente. Vetos que não deveriam ter ocorrido. E eu vou explicar aqui tudo nesse vídeo para você. Antes, eu quero pedir que você assista todo o vídeo para que você entenda toda a situação. E quero pedir também para que você deixe o seu comentário ao final, se você tiver gostado. Curta, comenta e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui você sabe, se não sabe, vai descobrir. A informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Bom, o projeto de lei 1282 foi aprovado ali no Congresso Nacional. E esse projeto de lei previa o empréstimo, né, pelos bancos para a microempresa e para as pequenas empresas. E isso foi sancionado pelo presidente da República. Tornou-se a Lei 13.999. Só que houve alguns vetos, e alguns vetos importantes, tá? Eu vou falar dos vetos e depois vou explicar todo para quem que é esse empréstimo, até que valor que pode ser feito esse empréstimo, as regras do juro, toda a situação. Mas antes eu tenho que falar sobre o principal veto que foi feito ali pelo presidente da República, que é lamentável. Estava previsto ali no projeto de lei que foi vetado, foi derrubado pelo presidente da República, que a empresa que conseguisse o empréstimo, ela teria um período de carência, ou seja, um período para começar a pagar o empréstimo. Por quê? Porque esse período seria um período bastante para ela se recuperar diante da crise econômica, a crise financeira que está estabelecida, diante do isolamento social advindo pela pandemia deflagrada pelo estado de calamidade pública. Então, essa carência significa dizer que o empresário, a empresa, teria 8 meses para começar a pagar esse empréstimo, para ele recuperar. Seria o período em que ele ia recuperar suas forças e começar a pagar o empréstimo. Pois bem, o presidente da República vetou essa carência, ou seja, se pegou empréstimo, já no mês subsequente, no mês seguinte, tem que começar a pagar o empréstimo. Não interessa se você se recuperou, não interessa se voltou, nada disso. Então, é uma falta de sensibilidade, de visão crítica e econômica por parte do presidente da República. Vai ser necessário, sim, um tempo para pegar novamente o fôlego, pegar o nível de aceleração das empresas para continuar, gente. Você já vai pegar o empréstimo, já no mês subsequente você vai pagar. Esse prazo de 8 meses era necessário, era imprescindível. O presidente da República derrubou, vetou isso, lamentavelmente. Esse veto vai ser apreciado ainda e o Congresso Nacional pode derrubar, tá? Outra situação que estava ali, que eu até entendo, os bancos não poderiam negar o empréstimo se a empresa estivesse com dívidas junto aos sistemas de crédito. Isso eu até entendo que existe um risco, né, em realmente liberar. Mas é uma situação que a gente tem que observar. O governo federal injetou na Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal, que é da União, e no Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, que é uma empresa que tem mais de 50% do seu capital da União, injetou quase 16 bilhões para fazer esses empréstimos. Então, o dinheiro é público. Então, eu acho que deveria ter uma maior flexibilidade nas regras para a liberação desse crédito. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas empresas não vão conseguir. Pelo rigor adotado, muitas empresas, microempresas, vão quebrar, vão fechar porque não vão conseguir ter acesso a esse empréstimo. Então, é aquela situação que é liberado, mas a pessoa não consegue ter realmente acesso aos valores, pelo rigor dado. E o presidente, então, manteve o rigor, de modo que muitas empresas não conseguirão, porque ele também vetou essa situação.
de que a pessoa que, por um acaso, a empresa, quando eu digo pessoa, eu estou falando pessoa jurídica, a pessoa que se tiver alguma restrição de crédito, ela não conseguirá, a empresa não conseguirá ter acesso a esse empréstimo. Bom, feitas essas críticas, e aqui eu sempre vou fazer crítica, eu já falei que eu não tenho político de estimação, quem não quiser e quem não estiver satisfeito, pode sair do canal que não tem problema nenhum não, tá? Essa dicotomia direita-esquerda, isso é bobagem. Isso é bobagem. Esse ódio é bobagem. Cada um na sua, se respeitando, esse é o caminho da prosperidade e do crescimento econômico e político e humano no país. E aqui, sempre que eu tiver que falar, eu vou falar sim. Não tiver satisfeito, porta da rua, serventia da casa, tchau, adeus, até nunca mais. Pois bem, agora vamos às especificidades desse projeto de lei. Aliás, desse projeto de lei não, já é lei, a lei 13.999, já é lei, já foi aprovado. O empréstimo pode ser feito por até 36 meses. Aí você me pergunta, Andréia, qual o valor? O valor é de até 30% do seu rendimento bruto no ano de 2019. Você vai lá e olha, qual foi o seu rendimento em 2019, seu rendimento bruto. Aí foi 1 milhão, Andréia. Então, você vai poder pegar um empréstimo de 30%. De 300 mil reais, você vai poder ter acesso ao empréstimo. Esse é o valor. 30% do seu rendimento bruto em 2019. Os juros será anual máximo aquele da Selic, mais 1,25% do valor concedido. Isso, uma boa taxa de juros, tranquilo, sem nenhum problema. Então, é essa taxa de juros que será imposta ali nesse empréstimo. E você me pergunta, Andréia, quem vai poder fazer esse empréstimo? Empresas pequenas, as pequenas empresas e as microempresas. Essas que poderão ter acesso a esse empréstimo, tá? E que será basicamente, gente, não tenha dúvidas, será basicamente feito pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, que são bancos públicos e que tem ali a injeção de dinheiro público. Como eu falei, tem disponibilizado quase 16 bilhões de reais para empréstimo a essas empresas. Agora, o que eu já disse aqui, vou reiterar, lamentavelmente, pelo rigor consignado ali, e o presidente da República poderia ter flexibilizado e não flexibilizou, pelo rigor, muitas empresas não conseguirão ter acesso a esse empréstimo, lamentavelmente. E já que estamos falando aqui, essas são as regras, teve um outro veto ali também. Teve um outro veto. Isso eu estou falando para os bolsonaristas, né, meio complicado, ficar mais chateado comigo. Teve outro veto. Eu nem ia falar, mas agora eu vou falar. Teve outro veto nesse projeto de lei. Esse projeto de lei consignava num capítulo inteiro que poderia haver a renegociação de dívidas com a União. Você está devendo para a União? Pois é, poderia haver a prorrogação da dívida e a suspensão da dívida, assim como está havendo. Não está tendo suspensão de dívida aí, da prestação da casa, de algumas situações? Não está? Pois é. Então, ali estava previsto que haveria suspensão das dívidas para quem deve para a União e poderia haver a prorrogação da dívida. Não é perdão de dívida, não. É a suspensão e a prorrogação da dívida. Bolsonaro foi lá e vetou. Quando deve para a União, não pode, não. Agora, quando é para empresa particular, aí pode suspender, né? Aí pode prorrogar, aí pode jogar a parcela lá para o final. Mas quando é para pagar para a União, né? Que diz que não tem dinheiro, por exemplo, para pagar a prorrogação do auxílio emergencial, que é uma mentira. Quando é para pagar para a União, não prorroga. Aí não pode, né, Bolsonaro? Aí não pode, né? Ah, o pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Eu já te expliquei isso aqui. Então, lamentavelmente, é mais um veto que está ali. Tá com dúvida, querido? Olha, o projeto de lei é o projeto 2882 e a lei se tornou a lei 13.999. Só faltou ser 666, né? Pois é. Porque, infelizmente, queridos, a União, principalmente a União, vai ter que se sacrificar sim, vai ter que se endividar em determinadas situações. E ela é solvente, ela tem grana para isso, porque é um momento de crise econômica. E essa crise, queridos, só está começando. A crise econômica só está começando. E para ter um alívio nessa crise, tem que ajudar os empresários mesmos. Tem que ajudar a microempresa, a pequena empresa. Por quê? Porque é elas que vão gerar emprego. E se a União não ajudá-las, queridos, nós vão para o fundo do poço.
Infelizmente, esse projeto de lei, que era para ser uma situação mais flexível, para que realmente você, microempresário e pequeno empresário, tivesse acesso ao crédito, queridos, muitos de vocês, lamentavelmente, em razão dos vetos do presidente da República, você não vai conseguir ter acesso a esses empréstimos, lamentavelmente. E reitero, a crise econômica só está começando. Infelizmente. Pessoal, compartilha esse vídeo, curta, comenta, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui você sabe, se não sabe, vai saber. A informação é de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!